aberta, que nós podemos receber a palavra, guardar e praticar na tábua do coração, meu Deus. Toma o teu filho, meu Pai, usa ele numa maneira especial e gloriosa. Assim eu lhe peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém. As palmas, exalte o nome do Senhor. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Para mim, motivo de grande alegria poder estar aqui com os irmãos essa noite para poder adorar, glorificar e bendizer o nome de Jesus. Queridos, eu quero externar as minhas gratidões essa noite ao pastor presidente, pastor João Ferreira. Pastor João Ferreira, Deus abençoe grandemente. Obrigado pela confiança, obrigado pela coragem de me conceder este altar para fazer a exposição da palavra de Deus. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a pastora presidente também, Adriana Ferrari. Pastora Adriana, Deus abençoe ricamente a vida desse senhor. Deus abençoe também o dirigente local, o presbítero José Cláudio. Deus abençoe grandemente a vida do Senhor. O líder da mocidade, evangelista Cauã. Obrigado, profeta, que entrou em contato conosco. E a cooperadora Letícia. Deus abençoe ricamente. Obrigado pela confiabilidade de me conceder este altar para fazer a exposição da palavra de Deus. A Deus seja a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. Nós estamos aqui nessa noite para substituir uma agenda de um amigo, o presbítero Lucas. Rapaz, eu confesso que é difícil, irmão, substituir um daquele ali. A responsabilidade já é grande, ainda substituir um daquele, irmãos, é só Deus na causa mesmo. Mas, prove a Deus estarmos aqui nessa noite. Eu creio que o nosso Deus, ele não erra a mensagem e também ele não erra mensageiro. Prove a Deus estarmos aqui nessa noite para fazer exposição da palavra de Deus. Você que tem Bíblia em suas mãos, abra ela comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória, obrigado, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Congrega o Ministério A Voz do Espírito Santo, na pessoa do pastor Átila. Sou casado com a Caroline, que não pôde estar presente aqui nessa noite. Ficou com o meu filhinho Caleb, de 5 meses em casa, intercedendo pelas nossas vidas. Quantos acharam Atos capítulo de número 12? Glória! Eu vou ler apenas um versículo e você vai sentar dando glória em nome de Jesus. Capítulo 12, versículo de número 16, diz a palavra de Deus: Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. No meu contágio até 3, nós iremos ler somente a parte A do versículo, que diz assim: Mas Pedro perseverava em bater. Amém? 1, 2, 3. Mas Pedro perseverava em bater. Mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3. Mas Pedro perseverava em bater. Para encerrar e nós ir dar glória ao nome do Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas Pedro perseverava em bater. Pode se assentar no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, para mim é um privilégio muito grande poder fazer parte dessa festa, dessa noite. Deus usou cada pessoa que subiu neste altar, pegou esse microfone, e Deus ele só foi confirmando a palavra. Aleluia! Eu vi Deus falando, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Eu vi Deus falando, derrubando muralhas. Quem está ligado no culto sabe que Deus está falando desde o começo. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas. Lucas é o único escritor sacro do Novo Testamento, ou seja, da Bíblia, que ele não vem de origem hebraica. Lucas era um gentil, também um médico, mais conhecido, como Paulo chama, de médico amado. Lucas escreveu o Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Lucas, e também escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos.
ele não foi reconhecido apóstolo, porque ele não andou com Jesus. Ele mesmo vai dizer, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 4, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, que ele não esteve com aqueles que desde o princípio exerciaram os feitos, as maravilhas e os milagres de Jesus. Lucas, é bem provável que ele se ajunta ao ministério de Paulo, no capítulo de número 16, aproximadamente no versículo de número 8, quando o pronome muda para nós. Alguns estudiosos vão dizer e relatar que a partir desse exato momento que Lucas, ele se ajunta ao ministério de Paulo. Provavelmente quem ganha Lucas para Jesus é o apóstolo Paulo. Ele se maravilhou da forma em que Paulo apresentava Cristo, ele decidiu por Cristo recebê-lo em sua vida. A partir desse momento ele se torna a espécie de um médico missionário, para cuidar das fragilidades do apóstolo Paulo. Ele escreve o livro dos Atos Apóstolos. E o que me chama a atenção, meu amigo Davi, é que o livro dos Atos Apóstolos tem uma data, e a data é 65 a 70 depois de Cristo. Mas um dos únicos livros da Bíblia, se não for o único, que não existe data para término. É isso que você entendeu. Existe data para iniciar, mas não existe data para finalizar. Porque na verdade o livro dos Atos Apóstolos nunca foi finalizado. Eu e você que estamos aqui nessa noite dando glória ao nome do Senhor, somos a continuação dessa história. Eu vou repetir para você dar glória ao nome do Senhor. Eu e você que estamos aqui sentados nessa noite, nesse banco, nessa igreja, somos a continuação dessa história. O livro se chama Atos dos Apóstolos, mas alguns teólogos vão dizer, e eu concordo, que não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque convenhamos, nunca foi ato de homem algum, sempre foi Atos do Espírito Santo. Nunca foi o braço da carne quem operou, sempre foi o Espírito Santo que agiu. Nunca foi da terra, sempre foi do... Nunca foi de homem, sempre foi de... Hoje em dia está um pouco diferente, eu não digo aqui na igreja, mas em alguns lugares é muito ato de homem e pouco ato de Deus. É muito ato da terra e pouco ato do céu. É muito da carne e pouco de Deus. Antigamente, se eu tiver errado, os pastores me corrigem. Antigamente os irmãos chamavam Deus de Deus, Jesus de Jesus. Mas quando abria a boca na igreja, o Espírito descia. Quem precisava de libertação saía liberto na hora. Quem precisava de cura saía curado na hora. Quem não era batizado com o Espírito vinha na frente, recebia o Espírito Santo. Porque o que fazia diferença não era ato de homem, era atos do Espírito. E eu louvo a Deus que nós estamos aqui por um ato do Espírito. Porque se fosse ato de homem, tem gente que estava aqui, está dentro do xilindró nessa hora. Se fosse ato de homem, estava com a bolsa cheia de droga na mão e traficando. Se fosse ato de homem, estava com a coberta nas costas, o cachimbo na mão. Se fosse ato de homem, estava dentro de uma casa depressivo. Se fosse ato de homem, estava dentro de um bar bebendo. Mas como é atos do Espírito, nós estamos aqui para dar glória. Como é atos do Espírito, nós viemos aqui para adorar. Como é atos do Espírito, nós viemos aqui para engrandecer o nome dele. Deus me trouxe aqui para dizer que a tua chamada será marcada por atos do Espírito. Quando louvar terá atos, quando pregar terá atos, quando reger terá atos. A tua chamada, o teu ministério será marcada por atos do Espírito. Quem crê, levante a mão para adorar. Lucas, ele vai começar dizendo a respeito de Jesus. Quando Jesus ressuscita e por um espaço de 40 dias Jesus aparece aos seus discípulos, dando infalíveis provas a respeito da sua ressurreição. Diz a Bíblia que Jesus ele está com os discípulos, tratando alguns assuntos concernentes ao reino dos céus. Diz a Bíblia que Jesus ainda falando com os discípulos, de repente Jesus é assunto aos céus. Jesus começa a subir ao céu diante dos olhos dos discípulos. Super-homem veio bem depois na história. O nosso Jesus foi o primeiro a voar sobre as nuvens. Jesus ele vai passar o que nós entendemos do primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Pois o apóstolo Paulo vai dizer: conheci um homem, se no corpo, fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, que conheceu ao terceiro e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lhes falar. Então se tem um terceiro céu, tem o primeiro e o segundo. O primeiro
céu é o que nós entendemos de céu das nuvens. No céu das nuvens você anda de dirigível. No céu das nuvens você anda de avião. No céu das nuvens você pula de paraquedas. No céu das nuvens você anda de helicóptero. No segundo céu, Jesus agora ele passa e entra ao terceiro céu. Aí vai cumprir-se o Salmo de número 24, versículo de número 7 ao versículo de número 10. Levantai, ó porta, as vossas entradas. Levantai, ó cabeça, as vossas entradas. E entrará o Rei da Glória. Alguém pergunta dizendo: quem é o Rei da Glória? Alguém responde dizendo: o Senhor forte, poderoso na guerra. Ele é o Rei. E Ele está presente na casa. Os discípulos ainda estão olhando para o céu. Diz a Bíblia que aparecem dois homens de veste resplandecente, que vão dizer para aqueles discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? Não sabeis que esse Jesus que dentre vós é tirado voltará da mesma forma que foi? Que forma? A forma que ele subiu para o céu, ele voltará para buscar a tua igreja. E eu acho interessante porque ele foi profetizado que o Messias viria, o Yeshua HaMashiach. Ele veio, morreu pelos nossos pecados. Ele disse que sofreria e sofreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que iria para o Pai, ele foi. Ele disse que vai voltar para buscar a tua igreja. Quem almeja volta dele, levante a mão. Deixa eu ver se você deseja ainda. Diga: Maranata, hora vem. Os discípulos então eles partem para Jerusalém. Diz a Bíblia que eles vão para o cenáculo esperar a promessa do Pai, porque Jesus tinha dito: ficai-vos em Jerusalém até que do alto vocês venham a ser revestidos de poder. Aí sim poderem ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, nos confins da terra. Diz a Bíblia que eles reuniram em Jerusalém no dia de Pentecoste, a festa de Pentecoste, conhecido também como a festa das colheitas. Pentecoste significa 50º dia. Era 50 dias depois da Páscoa. Eles estavam em Jerusalém esperando a promessa do Pai, reunidos em um só lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa em que todos estavam se assentados, e puderam ver línguas repartidas como de fogo, a qual repousaram sobre a cabeça de cada um deles, e puderam falar em novas línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui nós vemos dois símbolos do Espírito: primeiro o vento, primeiro o fogo. Por que o vento? Porque a Bíblia diz, capítulo 2, versículo de número 2: de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa que todos estavam se assentados, e puderam ouvir línguas repartidas como de fogo, a qual repousaram sobre a cabeça de cada um deles. Dois símbolos do Espírito nós vimos aqui. Primeiro é o vento, e fala a verdade, o vento é coisa maravilhosa, mas ninguém sabe de onde o vento vem, e muito menos para onde o vento vai. Os homens, no mínimo, meu pastor, conseguem medir a velocidade do vento, mas ninguém sabe para onde o vento vai, ninguém sabe de onde o vento vem. Jesus disse, Jesus vai dizer a Nicodemos: Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido do Espírito. Ninguém pode impedir o vento. Não existe placa de pare para o vento, não existe barreira para o vento, não existe muralha para o vento. Se o vento quiser soprar aqui nessa noite, eu quero ver qual é o capeta que vai impedir. Se o vento quiser soprar no hospital essa noite, eu quero ver qual é o médico que vai impedir. Se o vento quiser soprar na boca de fumo nessa noite, eu quero ver quem é o traficante que vai impedir. O vento assopra onde quer, aonde, e se ele entrar aqui nessa noite, ele batiza. Se ele entrar aqui nessa noite, ele renova. Se o vento soprar nessa noite, o segundo vento, o segundo símbolo do Espírito é o fogo, porque foram vistas ali por eles línguas repartidas como de fogo. O fogo é uma das marcas do Espírito Santo. Irmãos, fala a verdade, a nossa igreja atual, não aqui, só onde eu congrego, está parecendo pedra de gelo. Os cristãos estão parecendo mais uma geladeira. Só que o nosso Deus é Deus de fogo. Deus se revela para Moisés em uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Diz a Bíblia que quando Salomão consagra o templo, Deus responde com fogo. Elias desafiando os profetas de Baal, Elias vai dizer: o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Deus respondeu com fogo. Levítico capítulo 6, versículo número 13, diz a Bíblia: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O nosso Deus é Deus de fogo. Pentecostes
pentecostal que é pentecostal gosta de fogo até na chuva, e eu provo na Bíblia. Pentecostal que é pentecostal gosta de fogo até no frio, e eu provo na Bíblia. Capítulo número 28, eles estão na ilha de Pátimo, está chovendo, está fazendo frio, mas o apóstolo Paulo está buscando lenha para manter o fogo. Quem gosta de fogo é diferente, quem é nascido no fogo é diferente. Disseram para Moody, quando é que nós experimentaremos um grande avivamento? Moody disse: coloca uma fogueira no altar e até a vara aqui da verde vai pegar fogo. Disseram para John Wesley, um dos maiores avivalistas da época: John Wesley, como que nós iremos pregar com excelência? Ele disse: coloca fogo no seu sermão, ou só pega o seu sermão e coloca no fogo. O nosso Deus é Deus de fogo. O nosso o Espírito veio, o Espírito batizou, o Espírito encheu e levantou aquele povo para pregar a palavra. Diz a Bíblia que se reúne muitos judeus por ocasião da festa de Pentecoste, judeus da Panfilha, da Mesopotâmia, do Medo, de Roma, de muitos lugares, da Capadócia, da Judéia, de muitos lugares, estão reunidos em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecoste. Diz a Bíblia que no meio daquela multidão tinha gente que acreditava, mas no meio daquela multidão gente que não acreditava o que estava ocorrendo do lado de dentro. É por isso que o poder de Deus, irmão, é só para quem está dentro, não para quem está fora. Quando estiver fazendo live e tiver crente marchando aqui, fecha a live, porque o poder é para quem está dentro, não é para quem está fora. Porque quem está fora vai dizer: está bêbado, para que tudo isso, para quê? Mas eu acho engraçado, porque tem crente que está aqui, quando estava no forró descia até embaixo, quando era do funk bailava a noite inteira, quando era do pagode ficava para lá e para cá. Agora dentro da igreja não abre a boca para dar glória, porque vai dizer: estou de maquiagem, eu vim de vestido, eu não posso suar, eu estou de terno, de equitado, eu não posso dar glória. Ah, meu irmão, então para que você está aqui? Aqui o ambiente é de glória, aqui o ambiente é de marcha, aqui o ambiente é para dar lugar. Quem veio dar lugar para Jesus aqui? Calma que não vai dar glória ainda. Pedro vai se levantar e vai dizer: olha, não tem ninguém embriagado aqui. O que está ocorrendo aqui é o que está escrito no livro de Joel, capítulo número 2, versículo número 28. E a dizer que naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando Pedro termina o sermão, Pedro vai fazer um apelo, quase 3.000 almas se convertem. Pedro aqui já poderia abrir uma catedral, tirar uns dias de férias, fala a verdade, porque é o tanto de gente que se converte. O Pedro que negou Jesus 3 vezes, quantas vezes? 3. Ganha quase 3.000? Aí eu aprendi, Davi, que não é um erro que vai parar a nossa chamada, mas Deus nos levantará e a colheita será grande. Vão para o templo orar no capítulo número 3. Porque tem gente que diz que é cheio do Espírito e não gosta de oração, que negócio é esse? Tem gente que diz que é crente cheio do Espírito, mas nos vídeos de oração já aparece Pedro, Tiago e João. Aqui não, só onde eu congrego. Irmão, tem gente que diz que é cheio do Espírito, mas chama para o evangelismo. Cadê o crente? Tem gente que diz que é cheio do Espírito, chama para a escola bíblica dominical. Cadê o crente? Crente cheio do Espírito é envolvido com as coisas de Deus. Pedro e João estão subindo para o templo para orar. Diz a Bíblia que na porta do templo chamada Formosa, pois o templo tinha 9 portas, Davi, e existia uma porta chamada Formosa. Alguns estudiosos vão dizer que quando as pessoas iam se chegando ao templo, o sol resplandecia nessa porta, que atraía uma luz, que atraía as pessoas que iam se chegando ao templo. Esse homem paralítico, 40 anos de idade, era colocado na porta do templo, e desde o ventre da sua mãe ele é paralítico. Ele é colocado na porta do templo para pedir esmola para as pessoas que iam se chegando ao templo. Pedro e João estão subindo para o templo para orar. Pedro e João estão subindo sem nada no bolso, não tem dinheiro no bolso, não tem ouro no bolso, não tem prata no bolso. Aquele paralítico olha para Pedro e João, esperando
esmola. Pedro e João vai dizer: nós não temos verba no bolso, mas nós temos o verbo no coração. Em nome de Jesus Cristo, começa a levantar e andar. E diz a Bíblia que Pedro, antes de dizer isso, olha o que ele disse: olha para no texto, capítulo 3, versículo de número 4. Fixando os olhos nele, disse: olha para nós. Irmão, se eu dizer hoje, olha para mim, o pessoal vai falar: que irmão, é esse negócio aí? Tem pessoa que ela não consegue dizer olha para mim, para alguém, porque a vida dela não condiz com aquilo que ela prega. Pedro e João está dizendo: olha para nós, porque se olhando para nós, você está olhando para ele. Ele vai falar de Jesus e vai estender porque falar de Jesus é fácil. Estender a mão que é um pouco difícil. Ele estende a mão para quem está do lado para entrar para o lado quem se estendeu a mão para vir para cá? Criticar quem está do lado de dentro é fácil, mas quem se levantou e estendeu a mão para vir para cá? Falar para que isso, minha pastora, é fácil, mas quem você estendeu a mão? Porque tem gente que nunca colocou gente para dentro, mas já jogou um monte. Tem gente que para estender a mão não estende, mas para criticar é o primeiro. Aqui não tem, só onde eu comprei. Ele entra para o lado de dentro, só que ele entra com a boca fechada. Ele entra adorando aquele que o libertou. Só dá valor, só valoriza a adoração a Deus quem está do lado de dentro. Aquele que sabe o que Deus fez na vida dele do lado de dentro. Tem um jovem que aprontava, roubava muito, fazia muitas coisas. Esse Guarulhos aqui era pequeno para ele. Meu Deus. E certa feita a casa caiu para ele. Ele perdeu alguns amigos na criminalidade e a casa caiu, foi preso. Parou dentro de um presídio. Presídio de São Paulo, Belém 2. Estava lá no reset até que alguém entrou e foi lá pregar a palavra para ele. Pregou uma mensagem simples, aquela do começo do culto sobre Zaqueu. Não, quem falou de Zaqueu? Falar de Zaqueu aqui. E aí falou sobre Zaqueu, diz: Zaqueu desce da árvore. Colocou a mão no ombro dele e disse: você é o novo Zaqueu. Isso aconteceu no ano de 2017, pastor. E hoje esse jovem está aqui pregando para você, dizendo que ele liberta, ele transforma, ele batiza com o Espírito, ele leva você. Jesus vai usar a tua vida para estender a mão para quem está do lado de fora, para entrar para o lado de dentro, mas não vai entrar mais paralítico, vai entrar com vida e com a boca aberta para adorar. Você crê que Jesus vai usar a tua vida? Eles estão no capítulo de número 3, a igreja está crescendo. O livro de Atos é para narrar o crescimento da igreja. E até o capítulo de número 7, o último versículo. Primeiro eles são presos a primeira vez, capítulo de número 5. Eles estão em Jerusalém até o capítulo de número 7, o último versículo. No capítulo 8 da via, que eles vão para Judeia e Samaria. Porque manda quem pode, obedece quem tem. Jesus disse que primeiro era onde? Quem sabe? Primeiro em Jerusalém. Vocês têm que fazer missão primeiro em Jerusalém. Só que tem gente que já quer ir para Judeia e Samaria. Só que não pregou nem em Jerusalém. Tem gente que quer ser crente na África, mas não pregou nem no barro dele. Tem gente que quer ser crente, ó, quer ir para os Estados Unidos. Aleluia! Quer ir para Paris. Só que na família dele ninguém sabe que ele é crente. Jesus está dizendo: antes de ir para a Judeia e Samaria, os confins até primeiro em Jerusalém. Capítulo 8, está na Bíblia, estou pregando a Bíblia. Versículo de número 1, que eles vão para a Judeia e Samaria. E quando a igreja avança, atravessa as fronteiras, diz a Bíblia que eles matam um homem. Já em Jerusalém eles mataram um homem de nome Estevão. Estevão estava falando somente de Bíblia para aqueles homens.
Quando diz a Bíblia que aqueles homens olhavam para o rosto de Estevão, rangendo os dentes, via no rosto de Estevão o seu rosto brilhar como a face de um anjo. Eles levam Estevão para fora. Ele está pronto para apedrejar Estevão. Só que antes de Estevão ser apedrejado, não foi quando ele foi apedrejado, antes dele ser apedrejado, o que Estevão vê? O céu aberto. Você sabia que a igreja de Jesus, a nossa geração, nós que fomos alcançados pela graça, nós fazemos parte da geração de céu aberto? Eu provo na Bíblia. Quando eles saem do Egito, eles dão de frente para o mar vermelho, deu sopra o vento e abre o... Quando eles estão para entrar na terra de Canaã, a Bíblia diz que eles pisaram no rio Jordão, Deus abriu o rio Jordão. A Bíblia diz que quando Jesus ele entra no rio Jordão, por que o rio Jordão não se abriu? Era Jesus, só que a Bíblia diz que o céu se... E veio uma voz do céu que lhe dizia: esse é o meu filho, em quem eu me comprazo. O Espírito desce em forma corpórea de uma pomba. Estevão está antes de ser apedrejado, ele vê o céu lá. João está na ilha de Pátimos. A Bíblia diz que está tudo difícil para João, mas Deus abriu. Percebeu que nós fazemos parte da geração de céu aberto? Olha para quem está do teu lado e diz: Deus pode não abrir o mar, Deus pode não abrir o rio, mas o céu ele prometeu. Tem gente que quer Deus abre o mar para que mais, irmão, se o céu está aberto para a tua vida. Diz a Bíblia que Estevão é apedrejado até a morte. Mas Pedro, Estevão era tão cheio do Espírito que antes dele morrer, Pedro, você consegue perdoar? Você consegue liberar o perdão para aquele irmão que não te deu a paz do Senhor? Porque tem gente que fica emburrada porque o irmão deu a paz. Aqui não tem, só na onde eu congrego. Tem gente que não consegue, ela consegue vir para o culto e não perdoa, irmão. Como consegue isso? E fala que vai para o céu por céu. Porque se não consegue perdoar Estevão aqui, poderia falar o que foi. Só que Estevão era crente. Ele disse: Senhor, perdoa eles, não impute esse pecado. E eu disse que Estevão morreu. E depositaram as vestes de Estevão aos pés de um homem por de nome Saulo. Esse Saulo perseguia a igreja. Ele pedia carta de autorização para perseguir o povo de Deus. Ele pega as cartas, ele está a caminho de Damasco, quando de repente, subitamente, cercou um resplendor de luz no céu. E depois Paulo vai dizer no capítulo número 22, me foge a memória, versículo número 10, que a luz que ele viu era próximo do meio-dia. Ou seja, o sol mais forte que tem no dia é o sol do meio-dia. Só que a luz que ele viu, pastor, era mais forte que a luz do sol. Porque o sol é criatura, mas a luz que ele viu era do próprio criatura. Quando ele vê aquela visão, imediatamente ele fica cego. Mas aí quando ele fica cego, ele passa a enxergar. Porque quando ele estava enxergando, ele estava cego. Mas quando ele fica cego, ele passa a enxergar. Porque a pior cegueira não é a física, é a espiritual. Ele cai no chão para se levantar o maior missionário da igreja. Tirando Jesus, o maior missionário. Isso é avivamento. Diga para quem está do lado: isso é avivamento. Irmão, se você olhar para mim, eu sou pentecostal, até eu estou dando. Pensando, um pentecostal sou eu. Só que eu entendo que avivamento, eu gosto de marchar, gosto dessas coisas, né? Sou do mano. Só que avivamento que não me muda, que diz que... Porque tem pessoas que marcham aqui dentro, mas não conseguem mudar de vida lá fora. E fala que recebeu avivamento. Que avivamento é esse? Aleluia! Paulo caiu para se levantar o maior missionário da igreja. Se for para cair aqui dentro, é para mudar de vida lá fora. Acabou o glória, mas eu vou entregar isso aqui. A igreja está crescendo. No capítulo de número 12, a Bíblia diz que agora levanta Herodes. Quem se levanta? Para tentar paralisar a igreja. Esse Herodes é neto do Herodes o Grande, que na época de Jesus mandou matar as crianças. Esse Herodes é sobrinho do Herodes Antigo, que mandou arrancar a cabeça de João o Batista.
Parece que é algo de família, vai correndo na veia deles, querendo paralisar a igreja. Esse Herodes se levanta e o que ele faz? Ele mata Tiago. Quem ele mata? O primeiro apóstolo a ser martirizado se chama Tiago, porque Estevão não era apóstolo, ou seja, não andou literalmente com Jesus. Tiago é o primeiro apóstolo a ser martirizado. Só que se você ler a Bíblia, depois que você chegar em casa, a Bíblia vai dizer assim, capítulo 12, versículo número 1: por aquele mesmo tempo. Por aquele mesmo tempo. E esse tempo aqui no grego é o Kairos. Existe dois tempos: o nosso tempo, Cronos, e existe o tempo de Deus, o tempo Kairos. Só que aqui no original, no grego, na língua grega, porque o Novo Testamento é escrito em grego, vai estar dizendo aqui, por aquele mesmo tempo, ou seja, não o tempo do homem, o tempo de... o rei Herodes estendeu a mão e matou Tiago. Então perceba que Tiago não morre no tempo do homem, Tiago morre no tempo de... Tiago não morre no tempo da terra, Tiago morre no tempo do... porque na agenda de Deus já tinha o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Então perceba que não foi Herodes que quis matar Tiago, foi Deus que permitiu. Ele mata Tiago à espada. E quem é esse Tiago, filho de Zebedeu? Irmão de João. Lembra de João? João é o único discípulo que andou com Jesus a morrer de morte natural. O resto foi tudo morto, martirizado. Tiago, Pedro crucificado, diz a história, de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer igual a Jesus. E João, só que ele não foi isento do sofrimento. Na ilha de Patmos ele foi jogado lá dentro, por causa do testemunho e por causa da palavra. E diz a história que esse João, certa feita, foi conduzido para a antessala de um imperador romano, provavelmente Domiciano, segundo Nero. E Domiciano olhou para João e disse: João, nega Jesus, senão você vai ser jogado dentro desse caldeirão de azeite fervente. João de idade avançada. Ele disse: se eu fosse mais novo, igual esses jovens aqui, eu mesmo correria e pularia aí dentro, mas todavia eu não negarei o Senhor da vida. Olhou para João e disse: João não vai negar? Ele disse: não. Pegaram João pelo colarinho, jogaram João dentro do caldeirão de azeite fervente. Uma fumaça branca sobe, e eles estão esperando para ver o que tinha acontecido com João. Não é quando eles olham para João, João está se banhando no azeite. Aí eles olham, meu pastor, para João e diz: João, por que esse azeite quente não te queimou? João vai responder e dizer: porque o azeite que está dentro de mim é mais quente do que esse. O que você aprende com isso? O que você está querendo dizer, pregador? Que Deus não deixa ninguém morrer se não for da vontade dele. Melhor dizendo, ninguém mata aquele que Deus decidiu que vai viver. Se Deus decidiu que vai viver, a Covid não mata, o câncer não mata, a bala perdida não mata, o carro desgovernado não mata. Pode matar a coitada da galinha, pode matar o coitado do sapo, pode colocar o seu nome a 7 palmos de terra, a 7.000 palmos de terra, mas se Deus decidiu que vai viver, vai viver. Se Deus decidiu que vai viver, vai viver. Se Deus decidiu que vai viver para pregar, vai viver para louvar, vai viver para adorar, vai viver para fazer a obra. Deus me trouxe lá da Zona Norte para dizer para alguém que entrou neste culto sentindo dores no peito, pontadas no peito, coração, as veias do coração entupida, e está preocupado, está preocupada, dizendo: eu vou morrer, eu vou partir. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: não vai descer na sepultura, porque o que eu tenho contigo na terra ainda não foi finalizado. Fica para quem está do teu lado, tem muita coisa para fazer. Herodes olhou para os cabeças da igreja, os 3 líderes da igreja, na verdade, Pedro, Tiago e João. Ele mata Tiago, agora ele coloca Pedro dentro da prisão e só faltava João. Então qual era o propósito de Herodes? Se nós atingirmos os líderes, nós dominamos os liderados. Vamos matar Tiago, prender Pedro, depois nós acabamos com João. Só que ele entendeu errado, que o cabeça da igreja não era Tiago, o cabeça da igreja não era João, o cabeça da igreja nunca foi Pedro. O cabeça da igreja, ele se chama Jesus. Jesus.
Pode se levantar Herodes, pode se levantar demônio, pode se levantar diabo, pode se levantar quem quiser, mas ninguém vai paralisar a igreja. O cabeça da igreja está presente nessa noite. Ele pega João, coloca João dentro de um cárcere. Aleluia! Era o dia dos asmos. Os asmos duravam 7 dias. Colocaram João dentro de uma prisão, com 4 quartéirões de soldado para guardar guardar Pedro. 4 quartéirões de soldado é 16 soldados. 4 soldados para cada turno, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. E a história vai dizer que Pedro ele ficava dentro de uma prisão, dentro de uma cela, e guarda de um lado e de outro acorrentado com Pedro, olhando para Pedro e dizendo: quero ver você fugir daí agora. Porque no capítulo 5, versículo de número 18, olha para cá, capítulo 5, versículo de número 18, o anjo desce e liberta eles da prisão. Eles são libertos da prisão no capítulo 5. Agora no capítulo de número 12, eles estão reforçando a segurança e olhando para Pedro e dizendo para Pedro: eu quero ver você fugir daí agora. A Bíblia está dizendo: enquanto Pedro estava sendo guardado, Pedro estava sendo guardado. Olha para quem está ao teu lado e diz: não desceu a sepultura ainda, porque está sendo guardado. Eu vejo muitos rostos aqui de pessoa que já viveu na criminalidade. Por quê? Na sua cara, na sua vida tem marcas do passado, mas hoje tem um brilho no rosto porque Ele libertou. Mas tem gente que está aqui e Jesus está dizendo: eu estou te dando oportunidade, eu estou te guardando. Te guardando da bala perdida, te guardando do assassinato, te guardando da morte. Por quê? Eu ainda tenho obra na sua vida. Só que o que Ele tem é pressa. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Pedro está guardado na prisão. A igreja está orando pela vida de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro está dormindo dentro da prisão. Herodes está para fazer Pedro comparecer naquele mesmo dia, e Pedro está dormindo. Irmão, olha para cá, quem sabe que vai morrer vai dormir? Você consegue dormir sabendo que vai morrer? Imagina se o médico olhar para você e dizer: até meia-noite, não faça disso. Você vai dormir, irmão? Você vai despedir do cachorro, do papagaio, do gato, vai comer picanha. Isso aí já estou dizendo demais, né? Vai comer carne, vai comer sorvete, vai comer açaí, vai comer de tudo, irmão. Se despedir da família, vai viajar, vai fazer de tudo 24 horas. Porque você sabe que à meia-noite. Só que Pedro está dormindo. Pedro está? Esse dormir de Pedro é uma resposta para o mundo espiritual. Esse dormir de Pedro é uma resposta para Herodes. Quando Pedro está dormindo dentro da prisão, no dia que ele iria ser morto, é Pedro dizendo: quem está no controle não é Herodes. Quem está no controle não é o Império Romano. Quem está no controle não é Satanás. Quem está no controle é aquele que nunca perdeu o controle de nada, de nada. Olha para quem está do teu lado e diz: não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na tua vida. Porque aquele que tem promessa, a promessa dele não cai uma vírgula, nem um tio, nem um J por terra. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Aquilo que Deus prometeu na tua vida, para tua casa, queira Herodes ou não, Satanás ou não, Império Romano ou não, vai acontecer. Pedro tinha muita igreja para abrir, muitas almas para ganhar. Pedro está dormindo quando de repente, eu amo os de repente de Deus, porque os de repente de Deus costumam acontecer em dias comuns. A Bíblia diz que Pedro estava dentro da prisão, quando de repente veio um anjo do Senhor e pisou na prisão. Isso aqui não é visão de Pedro, isso aqui não é, irmão, isso aqui é visível aos olhos de Pedro. Aleluia! O anjo entra dentro da prisão e diz a Bíblia que quando o anjo pisa na prisão, resplandece uma luz. Porque quem tem luz, irmão, não importa se o ambiente é de trevas. As
as trevas não vai prevalecer. Tem gente que está aqui, meus pastores, e chegou aos senhores por esses dias dizendo: ora para Deus me tirar daquele emprego, ora para Deus me tirar daquela empresa, porque naquela empresa eu sou o único crente, só tem macumbeiro, feiticeiro, bruxa, só gente que não presta, eu sou o único que presta. E aí você quer uma resposta de Deus? Deus está dizendo: não vou te tirar, porque a luz se faz necessária onde tem. Se você sair, quem vai iluminar a vida deles lá? Então não é você que tem que sair de lá, é eles que vão se converter. E Deus vai usar a sua vida, você crê? Deus vai usar a sua boca, você crê? Deus vai te usar como instrumento naquele ambiente para ganhar aquelas almas. Quando o anjo chega na prisão, diz a Bíblia, resplandece uma luz na prisão. E ele toca na Pedro, e Pedro despertando Pedro, porque Pedro estava dormindo demais. Ele diz: Pedro, se coloca de pé. A Bíblia diz que ele diz: levanta-te depressa. Quando Pedro se levanta depressa, cai das mãos as correntes que prendiam Pedro. Está no texto, se puder colocar ali, capítulo número 12, versículo número 7. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Não foi Pedro que se levantou para as correntes. Não foi as correntes que caiu para Pedro se levantar. Foi Pedro que se levantou. Pedro fez isso, ó. E as correntes? Não foram as correntes que caiu para Pedro se levantar. Pedro se levantou e as correntes? Vou usar outro texto para você entender. Paulo e Silas estão na prisão, sim ou não? Estão orando e adorando, com as costas todas machucadas, porque eles foram açoitados. E o açoite naquela época era um instrumento chamado azorrague. Alguns vão dizer que nas suas pontas tinha 12 pontos. Alguns vão dizer que era chumbo, outros ossos de animais. E quando batiam, não abria 12 feridas de uma vez só. Eles foram chicoteados, estão na carne viva, preso. Paulo poderia declarar ser um cidadão romano, ele ia ser isento daquele sofrimento. Só que Paulo ficou com a boca fechada, porque ele estava entendendo o propósito de Deus. E quando eles oram, não tem saída, não tem. O segredo é orar e adorar. Quando um ora e o outro adora, o que acontece? Você conhece a Bíblia? O terremoto vem na Agora eu te pergunto, o terremoto veio antes deles orar e adorar? Eles teve que orar e adorar para o milagre acontecer. Pedro teve que se levantar para as correntes. Vou usar outro texto, você vai entender, isso é bom de Bíblia. A Bíblia diz que o povo está saindo do Egito, sim ou não? Eles estão de frente para o Mar Vermelho. De um lado Baal, Zefon, e de um lado Migdol. Eles estão de frente para o Mar Vermelho. Não tem saída para a direita, para a esquerda. E atrás vem o exército de Faraó, com 200 mil cavaleiros, 200 mil cavalos de guerra, mais 50 mil de infantaria, cheio de espada. E o povo de Deus não tinha nenhuma faca para lutar com eles. Eles dão de frente para o Mar Vermelho. A Bíblia diz que eles começam a murmurar: Moisés, nos tirasse do Egito para morrer aqui? E aí Moisés diz: Senhor, esse povo, Deus, os porcos que libertou. Que Deus diz para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Deus está dizendo para Moisés: Moisés, por que você está clamando? Só que no capítulo 33 de Jeremias, versículo número 3, a Bíblia vai dizer: clame a mim e eu responder-te. Só que Moisés está clamando, Deus está falando: por que você está clamando? Porque Deus, Davi, nunca vai dizer para alguém parar de clamar quando aquela pessoa não sabe o que tem que fazer no momento. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, não é hora de clamar, é hora de se posicionar. Diz ao povo de Israel que quando eles começam a marchar, Deus sopra o vento que abre o mar. Porque vento de Deus não vem somente para chacoalhar barco. Vento de Deus vem para abrir o mar, para você passar em terra seca. Diz a Bíblia que o mar se abre. Então vamos lá. Pedro se levantou e as correntes. Paulo e Silas orou e adorou e o milagre aconteceu. Eles marcharam e o mar me mostra um versículo, Deus pedindo para eles marchar no Egito. Porque escravo não marcha, mas eles são soldados, tem que marchar. Porque tem gente que diz: Senhor, faz hoje que amanhã eu canto. Senhor, faz hoje que amanhã eu prego.
Senhor, faz hoje que amanhã pega o firme na sua obra. Com Deus não funciona assim. Com Deus é se levantando para as correntes cair. Com Deus é orando e adorando para o milagre acontecer. Com Deus é marchando para o mar. Quando você chegar em casa, você vai colocar no YouTube assim: testemunho do pastor Márcio Farias. Quem conhece? Ninguém conhece o pastor Márcio Farias? Só uma criança aqui. Glória a Deus. Pastor Márcio Farias, um grande pregador dessa nação. Certa feita, meu pastor, ele foi dar um estudo bíblico a 300 quilômetros longe da sua casa. E quando ele chegou na igreja lotada, irmão, grande, pensa tanto de gente. Deus levanta aquelas irmãs do coque, do círculo de oração, sabe? Quando ele começou a pregar, foi sozinho, a esposa dele ficou em casa 300 quilômetros. É daqui em Limeira, daqui em Campinas, mais ou menos, e voltando. E aquela irmã veio marchando na direção dele, rodando que nem peão. Chegou na frente dele, apontou o dedo na cara dele e disse: é para você marchar. Ele disse: mas Senhor, comecei a pregar agora, deixa eu dar aplicação no povo, o povo da glória, que eu vou marchar. O que eu mais quero é marchar nessa noite. Aí Deus levanta um evangelista, rodando que nem peão na direção dele: homem, desça do altar agora e marcha, que eu estou te dando livramento. Manda quem pode, obedece. Ele desce do púlpito, ele marcha uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes. Quantas vezes? Ele olha para o relógio, Davi, é 9 horas da noite. Ele volta para casa, não sabe o que está acontecendo. Quando ele chega em casa, 1 hora da manhã, a sua esposa estava acordada. Ele disse: por que você está acordada essa hora ainda? Ela disse: estou preocupada, você não sabe. Tinha 2 homens na porta da nossa casa, e eu ouvi um dizendo para o outro. Ele saiu e ele demora para voltar. Vamos entrar, vamos fazer a limpa, não vamos deixar nada hoje. Vai chacoalhar tudo. Ele disse: mas o celular estava aí, porque você pegou e ligou para a polícia? Ela disse: porque quando eu pensei em pegar o celular, eu vi um dizendo para o outro: quem é esse que está aí dentro? Marchando para cá, para lá. O que ele fazia dentro da igreja, Deus operava dentro da casa dele. Aí ele disse: mas que hora era, mulher? Ela disse: 9 horas da. Se você entendeu, abra a boca para dar glória, porque enquanto você adora aqui, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, Satanás vai ter que bater em rede. Só quem é da marcha, eu preciso de um aqui. O primeiro está aqui, cadê o segundo? Ele me dará o acesso, ela botar mandar a sua. Eu vim para marchar. Se for para Deus dar livramento,
Eu vejo Deus visitando lares aqui nessa noite. Vai trazer testemunho na boca para apontar. Eu vejo Deus visitando presídios nessa noite. Eu vejo Deus visitando boca de fundo nessa noite. Eu vejo Deus visitando biqueiras nessa noite. Eu vejo Deus visitando corredores nessa noite. Deus está visitando pessoas lá. Deus está dando livramento. Não vai ser das trevas, vai ser da luz. Não vai ser das trevas, vai ser da luz. Não vai ser do diabo, vai ser dele. É dele. Ele não perde batalha. Tem uma nuvem de glória, tem uma graça passeando em nosso meio. Tem um poder sobrenatural aqui. Tem línguas estranhas aqui. Ele está colhendo orações nessa noite. Ele está dando livramento para crente aqui. Essa marcha Deus quebra laço, ó. Essa marcha Deus quebra laço, ó. Essa marcha Deus quebra laço. Essa marcha Deus quebra laço. Essa marcha Deus quebra laço. Levantar a batalha. Deus está dando livramento, quem crê? Seu marido vai vir para a igreja.